Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa pintura de uma linda cena de Natal. Eu sou Luciana Velice, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa aula está especial porque eu vou mostrar o passo a passo para você arrasar nessa época do ano que a gente fatura e muito. E se você quer assistir mais aulas como essa daqui, é só entrar no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição. E depois, inclusive, essa parte aqui do bolo, vou fazer bem rapidinho para colocar no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, o link também está aqui embaixo na descrição. E lá, além de fotos de bolo, vídeo, tem muito conteúdo bacana. Então, para não perder nada, é só me seguir. E para receber todos os links das aulas, lives, enfim, também aqui no grupo do WhatsApp. E essa aula vai ficar disponível até terça-feira, dia 6 de setembro, porque depois ela é exclusiva dos alunos do curso Doce Presente de Natal. Inclusive, amanhã, a turma deste curso Doce Presente de Natal estará aberta para quem quiser acessar com R$100 de desconto. Esse curso, o valor dele é R$ 397 e até o dia 9, a próxima sexta-feira, estará por R$ 297. Então, está imperdível. Se você quer acessar todo o conteúdo do curso, é só clicar no site que vai estar aqui embaixo e depois para se inscrever também nesse mesmo site. E só para resumir aqui, para a gente não perder muito tempo, porque eu sei que você está aí curiosa, querendo assistir como preparar esse bolo, mas eu preciso esclarecer alguns pontinhos que são essenciais, como, por exemplo, você tem 15 dias de garantia para acessar o conteúdo do curso. Se não gostar, aí sim, pode pedir o seu dinheiro de volta, manda uma mensagem para a gente, sem problema algum. E por que 15 dias? Porque eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. E, além disso, você tem 1 ano de acesso e certificado de conclusão. Não dá para perder, né? Ainda por cima com esse desconto maravilhoso. Então, é só clicar no link aqui embaixo, acessar, porque a gente tem muita aula bacana, panetone, bolos natalinos com receitas fantásticas, recheios, massas, enfim, tudo maravilhoso para você fazer muito sucesso nessa data tão especial. Então, agora sim, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Como eu vou fazer a mão livre, eu já vou marcar aqui, olha, a proporção da parte superior que a gente vê a janela, aqui até o final do rosto. Então, estou marcando aqui com a mão para ficar fácil de você visualizar. Olha lá. Então, marquei aqui até o final do rosto. A mesma medida que eu pego a barba até o iniciozinho do braço, e aqui a gente tem uma boa proporção, olha. E aqui depois a gente finaliza com a parte de baixo do braço e o acabamento da roupa, aqui o cinto e tudo mais. Vou começar com o rosto, eu vou misturar um pouquinho de branco ao laranja, então é mais branco do que laranja. Aqui eu vou deixar uma área por conta do chapéu e começo aqui para baixo, olha. Como o rosto dele não tá exatamente de frente, a proporção é um pouquinho torta. Então, o olho, vou marcar aqui também, olha, pegar aqui uma agulhinha. Aqui eu vou marcar bem de levinho a parte final da bochecha e aqui vem a boca. Então, a boca maior aqui e aqui a parte da bochecha e aqui a outra bochecha, tá? Meio de ladinho, tá vendo? Ele não tá 100% de frente. Então, como a cabeça está inclinada, a angulação do nariz não é reta, também inclinado no mesmo ângulo. Então, olha lá, o nariz vai ficar aqui no centro. Eu não tô vendo uma parte da testa, então eu não vou ter a proporção exata entre testa, nariz e boca, até porque o queixo também está coberto pela barba, mas eu consigo mais ou menos pegar a proporção inteira aqui, olha. O queixo vem batendo mais aqui para baixo
E eu vou subir um pouquinho essa parte da testa. Também o rosto a gente divide sempre em 3. O queixo bater aqui, o nariz acaba nesta posição e começa aqui, certo? Então, só para a gente poder ter a noção da proporção. Mas, claro, quem quer fazer por transferência não precisa se basear nessa proporção, mas é importante saber para não errar. Eu começo seguindo a forma do objeto, ou seja, a testa, eu venho seguindo o ângulo, mas aqui eu já tenho o olho, olha lá. O olho tá bem aqui, o nariz, eu já faço essa medida, então a gente vem seguindo aqui o ângulo, e a bochecha, olha, eu venho levantando ela. E aqui eu já deixo um pouquinho o olho marcado, depois a gente preenche o resto, mas o olho fica apertadinho aqui no centro. E o outro fica bem no cantinho aqui, ó, o olho fica bem próximo ao nariz. E a mesma coisa eu faço arredondando para cima, para eu conseguir ter o volume da bochecha. Então eu venho sempre seguindo as formas. Sinta a parte angular do nariz e aqui da mesma forma a boca arredondando para baixo. Depois tudo isso a gente vai entrar com sombra, até mesmo com as ruguinhas dele. E como depois eu vou cobrir todas as partes brancas, então a parte da barba, bigode e aqui o chapéu também, eu não vou me preocupar muito em deixar uma área limpa para o bigode. A gente vai fazer depois com massa. Eu venho aqui mais a boca sempre arredondando para fazer a forma. Para ter um melhor entendimento da imagem, eu vou trabalhar primeiro o rosto e depois o restante do acabamento, para a gente conseguir visualizar com mais facilidade. Agora eu vou trabalhar com pincéis fininhos. Esse meu pincel aqui é um pincel número 2, que já tá velhinho, mas é importante a gente não jogar fora. Olha, ele acabou ficando com uma ponta mais fininha. Ele, na verdade, era um pincel chato, mas ele ficou com a ponta fininha. Ele foi comendo aqui as laterais e ficou um pincel, quase um pincel longo. E eu gosto muito usar esses pincéis antigos para fazer esses acabamentos. O que eu vou fazer aqui? Eu não coloquei marrom na minha paleta, mas eu vou criar o marrom. Eu vou misturar o preto ao laranja. Então, eu vou colocar dar um toquezinho de marrom para a sobrancelha e depois também eu venho clareando um pouquinho, acrescentando um pouco mais de laranja para poder trabalhar as sombras, tá? Quanto mais laranja eu coloco, menos preto no caso, fica só um tom aquecido. Para fazer a base, eu usei o branco e para fazer a sombra, eu estou colocando um pouco de preto. Mas independente, eu volto com aquela base inicial para poder mesclar as cores, ok? Aqui a parte superior, eu escureço toda essa parte superior para fazer a sombra do chapéu. Volto com o primeiro pincel, com aquela base mais clara, misturo, olha lá. Quando eu misturo, eu não fico com uma marca de cor. E eu vou escurecendo tudo aos poucos. E lembre sempre de seguir a forma. Olha, o pincel vem aqui, seguindo o contorno desse rosto. Olha lá. Então, aqui a parte de baixo da bochecha e a parte de cima. Posso vir aqui, inclusive, olha, com um pouco de branco para iluminar ainda mais o centro da bochecha. E depois também a gente vai colocar um toquezinho de vermelho para dar aquele rosado, aquele ar de saúde que o Papai Noel tem. E aqui, olha, eu mudo a angulação do pincel para poder fazer a parte da testa, olha. Então, eu venho, mudo a parte e venho com o pincel. Nesse caso, como ele não está reto, ele está na diagonal, eu vou mudar aqui também para diagonal, tá vendo? Eu não vou fazer reto. E depois a gente faz a sobrancelha também. Aos poucos eu vou reduzindo a área do olho. E aqui, olha, do outro lado, aqui essa sombra do nariz é bem mais forte. Esse lado eu vou puxar aqui a sombra só para não ficar aquela linha, mas esse lado é bem mais forte porque tem a sombra do nariz, ok? Depois a gente vai colocar mais iluminado aqui no centro, mas repara que a gente já tem uma leve noção de rosto e volume com essas pequenas marcas.
Então, para eu poder visualizar bem o olho, primeiro eu vou trabalhar com a cor do laranja misturado com o preto para ficar um pouco mais claro, tá? Mas é importante depois fazer pelo menos o detalhe dos cílios com o preto também. Então, eu vou segurar o pulso para ficar com a mão bem firme e vou usar um pincel bem fininho para fazer o detalhe dos olhos. Como ele está sorrindo, o olho faz quase uma vírgula para cima, ou seja, ele fica mais amendoado para o alto. Olha lá, olha só essa linha, essa marcação aqui, como a gente já consegue enxergar uma forma. Ele fica mais amendoado para o alto e aqui embaixo ele fica mais retinho. Isso é um olhar de sorriso. Por quê? Porque a bochecha está subindo aqui. Eu venho novamente e vou modelando, literalmente, imagine como se você estivesse modelando, só que com o pincel. E encosta só a pontinha realmente, segura bem essa mão, é um carinho que você está fazendo no bolo, tá? Não faça com força, vem com o pincel bem fininho e encosta só a pontinha dele. E uma dica legal é não finalizar os cantinhos, principalmente quando a área é pequena. Quando a gente está fazendo um rosto grandão, também não aconselho finalizar todos os cantos, para não fechar demais e o olho ficar estranho. Mas em áreas menores, faça bem delicado, de fato, essa parte interna. Reforce mais a ponta externa do que interna, ok? E já marquei a bolinha. E agora eu vou marcar aqui do outro lado. Como eu falei, o olho está bem agarradinho. Quando a gente vira o ângulo da cabeça, o olho fica bem agarradinho aqui ao nariz e siga a mesma linha, ok? E aqui, no caso, a bolinha também da parte da íris dos olhos vai ficar mais coladinha aqui na parte interna. Só reforcei um pouquinho mais aqui a curvinha da bochecha. E depois, olha, essas pontinhas, principalmente com os cílios, quando eu for colocar o cílio, eu vou virar bem para cima, para também dar essa sensação que ele está sorrindo. Eu já posso começar a marcar sobrancelha, esses detalhes eu já consigo marcar. A sobrancelha, ela vem um pouquinho mais para a parte interna, então aqui, olha, na linha, vou dar aqui algumas batidinhas, eu venho na linha do nariz e faço umas batidinhas, faço uma linha só de base, mas faço umas batidinhas para essa sobrancelha ter um pelinho arrepiado, dou umas batidinhas aqui com o pincel. Aqui é a mesma coisa, eu só vou apagar aqui um pouquinho, olha, com a base, para não ficar tão pesada essa sobrancelha aqui no meio, ó. A mesma coisa do outro lado. Eu traço a linha, mas eu venho com as batidinhas. E agora, olha, o pincel quase sem corante, eu vou começando a trabalhar mais as sombras. Então, aqui, olha, só vou mesclar um pouquinho aqui do álcool, mas o pincel não vou colocar mais corante, tá? E vou começar a trabalhar as sombras. Então, as sombras aqui internas da pálpebra, eu só tô mesclando um pouquinho do álcool. Se precisar, pega mais um pouquinho, mas não tem necessidade de colocar corante em excesso. E vem misturando, vem aos poucos, não faça nada em excesso inicialmente. Vem construindo essa imagem aos poucos. E aqui, olha, o canto interno da pálpebra e embaixo dos olhos é legal trabalhar bem a sombra. Então, olha, eu venho puxando para fora e ao mesmo tempo volto com o pincel de base para misturar e continuar com a forma, tá? A gente nunca perder a forma. Olha como a gente já sente a profundidade aqui. E conforme eu vou trabalhando, eu vou acrescentando ainda mais sombra. Tudo que você for colocando mais sombra, mais profundidade a gente tem. Mas vem devagarinho, não faz com pressa, faz devagar. E dessa forma você tem muito mais volume, ok? Como eu falei, o nariz está fazendo sombra. Esse cantinho aqui vai estar bem mais escuro. E aqui embaixo, então, a gente vem misturando. Eu vou pegar um outro pincel com a cor de base menorzinho, só para poder misturar aqui sem atrapalhar a forma,
tá? Então, olha, só para eu conseguir, eu venho seguindo a angulação da pálpebra. Olha, então, interno a gente puxa, fazendo a curva para dentro e aqui no externo para fora. O interno sempre com mais sombra e o externo com mais luz. Então, agora vamos marcar o nariz. Então, eu vou marcar primeiro a bolinha principal, parte da ponta do nariz e depois as narinas, tá? Então, aqui a pontinha do nariz, eu venho bem ao centro, tô começando devagarinho, mais claro, acerto aqui com o pincel da cor de base e aproveito, olha, já venho arredondando pro alto. Para quê? Para fazer essa marcação da bolinha aqui em cima. Então, para a gente ter a noção da pontinha do nariz aqui no topo. Começa clarinho e aí depois vem acrescentando mais sombra, tá? Mas começa devagarinho, sem pressa. E aqui a narina, ela tem que ficar na mesma linha da ponta dos olhos, ok? Não pode fazer uma narina aberta demais. Então, cuidado, novamente, eu venho aqui, olha, eu vou marcar a pontinha para a gente ter noção do término da narina. Então, eu venho, faço uma curvinha invertida, olha lá. E depois eu vou colocar muito mais sombra no furinho da narina. E venho aqui com a curvinha invertida. Faço quase uma bolinha inteira aqui da lateral e aqui a gente já pode, inclusive, colocar um toquezinho de vermelho a essa mistura para marcar a parte aqui do sorriso, olha, do tal do bigodinho chinês, aquela linhazinha que fica aqui do lado e depois esfumar para misturar, olha. Então, olha como eu abro aqui e já posso, inclusive, ó, aqui a área do bigode e aqui já posso marcar também com um pouquinho mais avermelhado a boca, a área do bigode e aqui a boca. Por enquanto ele vai ficar estranho porque a gente não tá vendo a parte superior do lábio, mas depois quando colocar a massa vai ficar melhor, tá? Então não estranhe. Eu venho aqui só para misturar um pouquinho com a cor mais clara e fazer o lábio ali. Eu misturei com o vermelho e estou puxando um pouco o vermelho para fazer o lábio. E aos poucos a gente vai escurecendo, ok? E com a cor de base eu vou, com a cor de base eu vou misturando para não deixar aquela linha tão forte, mas vou trabalhando essa parte aqui. Eu venho aos poucos, olha, e venho misturando para trazer a sombra. Então, não ficar aquela linha super marcada e a gente vem misturando. Do mesmo jeito, eu já vou começar a colocar mais vermelhinho aqui em cima. E volto misturando e esfumando esse vermelho, tá? Pra gente não ficar com uma marca muito forte. Aqui eu acabei ultrapassando a linha da bochecha, então eu venho com um pincelzinho, olha, com água, só vou apagar, ele acabou ficando bochechudo em excesso. Então eu vou aqui, olha, só apagar um pouquinho para acertar, ok? Então vou finalizar o olho, eu vou colocar um toquezinho de azul, mas o azul quase não vai aparecer, tá? É só um toquezinho realmente. E agora eu venho muito mais com o preto para finalizar esse olho. Repito, olha, eu venho escurecendo mais o topo, que é a parte dos cílios, e venho puxando, olha, bem pouquinho, fiozinho a fiozinho, só para poder aumentar esses cílios aqui e acrescento um pouquinho o contorno desses olhos, tá? Da parte da pupila. E vou marcar uma linha muito sutil aqui da dobra da pálpebra dele. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Marco só o contorno e vou e aumento aqui também um pouquinho mais a sombra. Sempre vem aumentando devagar essa sombra, tá? Não vai de uma vez só. E também já aproveito, olha, para marcar um pouquinho a parte central do nariz e depois ilumino onde precisar. Ó, ilumina a pontinha do nariz e vou iluminar aqui também a narina. Faço só um leve risquinho aqui, bem na pontinha, e só com um pincel branquinho eu vou dar aquele brilhinho do olhar.
Aqui abaixo do olho eu vou fazer algumas marcações, porque ele é velhinho, então tem umas ruguinhas, certo? Então eu vou fazer aqui bem levinho, não é um risco preto, mas tem essas marcações. Então eu venho com o pincel quase sem corante e faço algumas marcas. Mistura para não ficar a linha muito, mas venho aqui, ó, para dar esse efeito do velhinho. Mesma coisa aqui bem de levinho, no cantinho aqui do olho também, olha, faz alguns risquinhos, ó, para fazer esse efeito de ruguinha, né, de velhinho. Aqui na testa também pode marcar umas linhazinhas. Aqui no outro lado, olha, do cantinho aqui do outro olho também. Então agora, para começar a dar forma, eu já vou brincar um pouquinho aqui com o bigode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de massa e aí você pode vir com uma estequinha, uma agulha, um palito de dente, enfim, coloca aqui bem pouquinho, posiciona e aí sim, olha, vem modelando e puxando esse bigode de acordo aqui com o desenho. Então, você vem, olha, no centro a gente puxa um pouquinho para baixo e para a lateral, olha como é que ele já vai ficando com muito mais forma, tá vendo? Olha. E aí eu vou posicionando o bigode, puxando, e aí onde você precisar colocar mais, você vai, coloca um pouquinho mais de massa, mas aqui a gente já vai modelando de acordo e fica muito divertido esse efeito 3D. Então aqui mais para as pontinhas, olha, eu vou colocar um pouquinho mais. E quanto mais tracinhos eu fizer, mais efeito a gente tem de pelo desse bigode. Olha como mudou a fisionomia dele, tá vendo? Olha, só de colocar o efeito do bigode, a fisionomia dele já encaixou. E a mesma coisa a barba. Então, eu vou começar aqui exatamente no contorno da boca. E aí depois o que precisar escurecer da boca, escurecer até mesmo aqui para fazer um efeito no contorno da boca, a gente vai escurecendo em cima dessa massa, ok? Então, olha, eu já venho aqui puxando e fazendo o efeito de barba. Ó. Primeiro começo só um pedacinho e aí depois, quando eu fizer a parte de baixo da roupa, eu aumento essa barba também. Mas é só para a gente já ter um visual para conseguir finalizar aqui a boquinha. Mas veja como a fisionomia agora encaixou, tá vendo? Então, como eu falei, agora sim, eu vou escurecer a parte interna da boca para dar essa sensação que tem mais sombra e o lábio mais claro, ok? Então, eu venho aqui com preto, bem rente ao bigode e contorno o lábio. Olha lá, como fica já com a cara do velhinho. Eu vou pegar aqui, olha, até tirar umas partes mais fininhas aqui com a agulhinha. Como eu falei, pode usar um palitinho de dente. E também é ótimo o palito de dente nessas situações. Ele é bem fininho e aí você consegue puxar mais efeito ainda de bigode, tá vendo? Então, a boca eu venho com o tom da base. A parte aqui externa do lábio eu venho com o tom da base e com um toquezinho do vermelho eu vou ressaltando e nos cantinhos pode escurecer para fazer o efeito também de sombra, tanto do bigode, olha, então aqui abaixo eu vou escurecer e aqui também, olha, esses cantinhos abaixo a gente escurece para fazer a sombra do bigode na barba, olha lá. Depois, quando eu fizer o fundo, eu posso, inclusive, aumentar a parte de baixo da barba e aqui também posso botar um pouco mais de bigode na lateral. A mesma coisa eu vou fazer com o topo do chapéu. Quando eu fizer a parte de trás, aí sim eu finalizo o chapéu. Mas só essas linhazinhas aqui suaves já dão um toque mais especial, né, para ter essa cara mais de velhinho. E eu vou acrescentar mais iluminado a essa bochecha, olha, aqui alguns pontos eu vou iluminar
a bochecha, olha. Misturando sempre para não ficar a marca do pincel, mas olha como a bochecha veio para frente. Depois eu posso inclusive reforçar um pouco mais o brilhinho dos olhos. Agora eu vou seguir com a parte do vermelho da roupa para depois finalizar a barba e o branquinho do chapéu. Então agora eu vou pegar um pincel língua de gato um pouquinho maior, aquele que eu usei para a base do rosto, porém um pouco maior, tá? E vou trabalhar a base do vermelho. Então o chapéu eu vou deixar uma marca aqui, olha, para o branco e venho aqui com o vermelho. O vermelho pode ficar um pouquinho mais abaixo, não tem problema, porque a gente vai cobrir com massa, mas eu venho modelando, é só para não precisar pintar toda a área. Então faço bem irregular para fazer o movimento de dobra. Olha, o pincel bem irregular, por enquanto tá clarinho. Aqui vamos calcular essa área como barba. A barba vem mais ou menos aqui, assim, olha. Toda essa área aqui a gente faz de barba. Então, o ombro dele começa aqui. A parte de trás do ombro, eu vou seguir essa linha do chapéu, tá? Como eu falei, a parte interna do braço é essa linha que eu marquei aqui. Faço a curva do ombro e aqui eu venho com a parte de baixo do braço. Então, aqui, costas, braço, e aqui finalizo a parte das costas para depois entrar nessa linha o cinto e o restante aqui da roupa, ok? Mas o braço bem arredondado, pincelada sempre seguindo a forma do objeto. Então, olha, o braço bem redondinho, é aquela roupa bem fofona, né? Então, o braço bem redondinho e já fazendo o V aqui para a mão que está segurando o saco pendurado. Aqui, essa quina aqui embaixo é o cotovelo e eu venho arredondando agora no outro ângulo, porque o braço aqui dobrou, então a gente vem arredondando aqui no ângulo de cá, ok? Segue aqui, olha como a gente vê a forma do braço e depois eu coloco as dobras da roupa. A parte interna, a gente vem com a roupa mais retinha, ainda na mesma angulação do rosto. Aqui também vai entrar o pulso da roupa, então eu dou aqui, olha, uma margem, como eu marquei aqui a barba, depois a gente pode inclusive subir a barba um pouquinho na roupa, não tem problema, mas vou marcar aqui mais ou menos isso de punho para entrar o tecido, né, do fofinho também. Então aqui, olha lá, a dobra da roupa, ok? Continuo aqui, olha, o ângulo é mais ou menos esse, e aqui a gente vem retinho, ok? E aqui embaixo entra o cinto. Então, a roupa interna, a parte da barriga, ela vem mais retinha, fazendo uma leve curva, porque a barriga é aquela barrigona, né? Papai Noel é bem gordão, então a gente vem só com uma leve curva para marcar a barriga. Aqui também tem o pelo da roupa, então vou marcar aqui e só faço uma linhazinha para finalizar a roupa nessa altura, ok? A barba acaba aqui e a gente segue a roupa um pouquinho só mais à frente. Como eu coloquei isso aqui de punho, eu também vou marcar mais ou menos isso do braço do lado de cá. Então, olha, eu venho seguindo a barba aqui, a mão vai estar mais ou menos aqui nessa posição, um punho aqui, a outra mão fechadinha do lado de cá, o outro punho nessa posição aqui. Vou primeiro marcar certinho o punho para depois colocar o vermelhinho da ponta do braço, ok? Então, com um pincel menor, com um preto não tão carregado de cor, tá? Um preto mais diluído, pouco corante, eu venho marcando aqui a luva. O legal de fazer luva é que a gente não precisa fazer dedos, que é um pouco mais complicado. Então, a luva aqui, ó, tá bem diluído o corante, e aqui na barba, a outra luva do outro braço, né, a outra mão. Com um pincel agora longo, eu vou marcar um toquezinho de verde pro saco.
Esse saco eu vou botar do mesmo jeito que tá do modelo, em verde, exatamente para fazer o contraste das cores complementares, que é o vermelho e o verde. Então, ó, marcar aqui a pontinha do saco e aqui também faço uma forma irregular e presta atenção nessa linha, tá? Para não ficar uma muito maior do que a outra. Então, marquei aqui o saco, então agora eu consigo marcar a ponta do outro braço. Marco aqui, olha, mais pontudinho, porque é o cotovelo. E como é tecido, eu não preciso marcar muito arredondado, tá? Eu faço umas dobrinhas de tecido mesmo, mas só arredondo aqui para dentro. Então, olha como a gente já tem um visual de roupa, tá vendo? Com aquele mesmo pincel que eu marquei a luva, eu vou só posicionar aqui o cinto. Vou deixar um espaço para fazer uma linhazinha vermelha do passador do cinto. E por enquanto eu só estou marcando, tá? Daqui a pouco a gente vem com a sombra. O cinto, sim, eu venho com ele com o pincel retinho. Aqui na linha eu vou marcar a fivela. Então eu deixo aqui uma área também para fivela. Faço o pretinho e aqui só um leve contorno. Então olha lá, aqui eu já tenho a marcação do cinto, ok? Então, por enquanto, tá só marcado para poder conseguir finalizar a parte de baixo. Então, eu venho aqui, ó, passador do cinto, para finalizar a parte de baixo da roupa. Só para fazer o acabamento, realmente. E aqui também um pouquinho de vermelhinho. Então, olha como já tá com bastante cara de Papai Noel. Vamos às sombras? Vou escurecer um pouquinho mais esse vermelho, sempre arredondando o pincel para a gente já ter uma forma sem precisar trabalhar tanto a questão do volume, porque o pincel já dá o direcionamento, olha. Se eu já coloco forma na pincelada, eu já tenho noção do volume. Agora, com o preto, com o toque desse vermelho e o preto, eu venho trabalhando as dobras desse chapéu. Aqui sim, olha, eu posso marcar bem as linhas e depois só vou espalhando um pouquinho. Com batidinhas eu vou espalhando essas linhas. Mas como é dobra de tecido, não tem problema ficar com alguma linha marcada, ok? Até legal nesse caso ter linhas marcadas, para a gente ter realmente a ideia que tem a dobra do tecido. Eu só vou espalhar um pouquinho, mas quanto mais escuro, mais profundo, mais sombra e mais noção que isso realmente está cheio de volume. E com o branco eu trago o iluminado. Então, olha lá, eu consigo dar ainda mais contorno, mas do mesmo jeitinho, olha lá, para não ficar tão marcada a linha, eu volto com batidinhas e misturo um pouquinho. Então, olha como esse chapéu aqui já ganhou volume, ele tá bem volumoso aqui. Repito, quanto mais escuro eu colocar, mais profundo, mais sombra. Então, não tenha medo, tá? Para ele ficar mais realista, você pode botar bastante sombra. Agora, do mesmo jeitinho, com esse vermelho bem escuro, com o toque do preto, eu vou começar a trabalhar as sombras aqui da roupa. Antes eu só tinha marcado, agora eu vou escurecer esse vermelho, botar o vermelho mais intenso, seguindo aqui o contorno que eu fiz do braço, com bastante tecido, olha lá. Vou primeiro trabalhar o braço e depois o resto da roupa. Aqui a parte interna vai ter bastante sombra, por quê? O braço está fazendo sombra, a barba está fazendo sombra, então aqui, essa parte interna, a gente tem muita curva, muita dobra de tecido, então aqui a gente pode escurecer bem, ok? A mesma coisa aqui as dobras, olha, e faz com cara de dobra mesmo, não precisa ser retinho. E volta com o pincel e espalha para não ficar tão marcado. E venho aqui, olha, batendo e continua
Ó, escurece aqui e marca o tecido, olha. Quanto mais fendas eu colocar, mais sensação que tá cheio de dobra. E aqui a gente consegue dar a forma do braço, as linhas, olha. Aqui a marca bem do cotovelo, da dobra do braço, ó. Então aqui, quanto mais escuras essas dobras, mais sensação que esse tecido é fofão. Olha como dá bem essa sensação aqui. E mistura para não ficar aquela linha tão marcada, tá vendo? E trazer mais efeito realista. E aqui também, olha, abaixo da barba eu escureço também para fazer a sombra da barba, ok? É importante toda essa área abaixo da barba ter sombra. E do mesmo jeito que eu fiz no chapéu, eu também vou iluminar. Então, com o branco, aqui alguns pontos. Tudo que tá mais externo é mais claro, então eu tenho partes mais iluminadas, olha. E tira só aquela marcação de borda para não ficar a linha muito, muito vibrante. Então, do mesmo jeito que a gente fez ali, a gente vai aumentando e acrescentando aqui. E venho com essa ideia também da forma. Então, agora venho aqui para a parte de baixo, escureço de novo, ponho mais toque do vermelho e agora vou marcar as sombras, olha. Então, o braço, ele tem sombra sobre o corpo, então essa área aqui toda vai ser mais escura, ó, mistura, vem puxando mesmo. Olha como esse braço saltou para frente, tá vendo? E aqui eu só tô misturando as cores, tá? Você pode, inclusive, se achar que tá com excesso de corante em algum ponto, passa o pincel com um toquezinho de água, como eu tô fazendo aqui. Então, eu tô tirando um pouquinho o excesso do corante para também trazer essa questão de volume. Vou agora, com o vermelho, finalizar aqui a parte de baixo. Peguei esse pincel mais fininho, só para fazer aqui o acabamento. E agora, a parte maior, eu posso voltar com outro pincel maior. Então, agora, vou fazer as dobras aqui com o preto para a parte de baixo da roupa. Então, nesse caso, como aqui também na parte de cima, a gente vai fazer sombras de acordo com a dobra da roupa. O braço foi bem fofão e aqui também a gente vai contornar, inclusive eu vou fazer aqui, olha, uma alcinha para essa parte do passador da roupa, né, como chama, do cinto, para deixar bem destacada. E aqui a roupa, olha, mais escura na marca aqui do cinto, ok? Com o pincel menor vai ser mais fácil para espalhar e agora com o branco eu faço alguns iluminados também, principalmente aqui no passador, olha, e algumas áreas para frisar bem essas dobrinhas, ó. Misturo um pouquinho com o vermelho, certo? A mesma coisa, essa pontinha aqui eu vou escurecer com um pincel menor, lavar esse pincel e colocar o detalhe também iluminado, só na bordinha. Agora, a última parte vermelha, reforço e faço as dobrinhas. Aqui não vai precisar tanta dobra, que é uma área muito menor, mas toda essa parte aqui, perto do punho, a gente escurece, olha lá, mistura, e a extremidade eu vou clarear, trazer esse efeito do iluminado. Com um pincel retinho, com o preto, eu vou escurecer o cinto, mas eu não vou escurecer ele por completo, porque eu quero trazer também esse efeito da luz. Então, olha lá, eu venho aqui, ilumino, só misturo um pouquinho para trazer essa questão bem marcada do cinto. E vou contornar aqui uma bordinha, fazer um acabamento, olha, e a parte de baixo também. Olha como ficou bem interessante essa pontinha do cinto ali. Então, aqui é bem rente, a gente escurece mais, mas o centro não tem necessidade de ficar tão escuro.
Eu venho aqui escurecendo, mas não tem necessidade de pintar ele por completo. Deixo umas áreas mais clarinhas, porque a gente vai trazer o iluminado, inclusive a partezinha daqueles furos do passador não, perdão, do pininho do cinto. Então, em alguns pontos, eu deixo aqui um pouco mais clarinho, escureço mais aqui perto da fivela. E olha lá, com o pincel branco, eu marco alguns tracinhos e fica muito mais fácil poder mesclar a cor aqui com o preto, olha. E do mesmo jeito, vou até reforçar aqui, do mesmo jeito que eu fiz essa linhazinha aqui abaixo, eu vou fazer aqui do lado de cá também. Segura a mão para ficar com a linha mais firme. E aqui, o que vai ser mais fácil para fazer essa parte do furo eu venho, faço uma bolinha branca e com o preto eu venho, faço uma bolinha interna e um leve contorno. E aí fica muito mais fácil fazer essa questão do furo do cinto, olha que legal. Olha como fica bem mais realista, tá vendo? E vou também contornar com o preto aqui. A mesma coisa a fivela, o que eu faço? Eu venho com o branco, primeiro faço aqui a parte interna da fivela, então a parte interna do cinto dentro da fivela. Nesse caso, como eu falei, é mais fácil usar um pincel reto, chato, porque fica muito mais fácil de seguir uma linha reta aqui, ok? A fivela eu contorno com o branco, do mesmo jeito que eu fiz a questão do furo. E vou colocar o iluminado bem aqui no centro. Misturo um pouquinho esse iluminado para não ficar tão marcado. E com um pincel fininho em preto, eu acerto as bordinhas. Vou colocar aqui a parte do pininho também um tracinho em branco. E aqui o contorno, para ser o furo, ok? E aí com o preto, agora eu vou trazer um volume a essa fivela. Então eu venho contorno a fivela toda. E aqui, olha, a parte de baixo, para ter a noção que o cinto tá passando por dentro, eu faço essa curvinha e aqui contorno o pininho. Dando esses risquinhos, eu tenho mais sensação. Eu tenho mais sensação que essa fivela é de metal. Olha lá. Agora, a última parte da parte central, antes de pegar a parte aqui de trás do saco e o fundo, então do objeto central, e depois a gente vai colocar a barba, punhos e o pelinho aqui da frente, com aquele mesmo pincel que eu fiz o cinto, apesar dele ser retinho, eu só quero escurecer aqui a marcação da luva, ok? Então, eu vou trazer retinho aqui nessa parte do dorso da mão. A pontinha a gente não precisa escurecer tanto, porque a gente vai também clarear para conseguir visualizar a mesma coisa que nós fizemos aqui em todos os pontos de luz. Aqui vem o retinho, principalmente na parte próxima ao punho. E aqui é a mesma coisa. Então, essa parte que tá dobradinha aqui, a gente faz mais redondo. Para cá, o dorso da mão, que tá o inverso, olha, eu venho retinho. Então, olha lá, aqui arredonda, faz redondinho. E a parte de trás do punho e o dorso da mão, eu venho retinho. Hora de fazer o contorno iluminado dessa luva. Então, eu venho com o branco. Faço, inclusive, aqui, olha, algumas marcas nos dedos. E aqui na parte de cima. E aqui também, olha, a dobra da mão. Volto com o preto só para esfumar. Então, aqui, olha, só esfumando para não ficar essa linha 100%, né? Muito vincada, muito marcado. E agora, a mesma coisa no verde. Então, vou escurecer o verde, botar o verde aqui mais intenso. Também, como é um tecido, vamos fazer vincos, como eu fiz na roupa. E essa parte aqui interna, ela vai ser bem escura, tá? Aqui, ela vai ter bastante sombra, porque tem quase nada de luz pegando essa pontinha do saco aqui. Essa parte externa, aí sim, aqui a gente consegue visualizar mais luz. Então, com o preto
e o toque do verde, eu venho aqui, olha, escurecendo todo o contorno, deixando quase nada do verde. E aqui, olha, próximo à barba e próximo à mão também, bem escuro, ok? E faço alguns vincos com o branco, eu vou iluminar o topo, a parte externa. E só esfuma um pouquinho. Olha como ficou o saco bem vibrante também, bem marcado, tá? E aqui tudo vai entrar a questão do tecido, ó. Vou até descer aqui um pouquinho mais, mas aqui vai entrar o fofão da roupa. Vou continuar agora aqui o saco, eu venho nessa linha, marco aqui mais ou menos a altura da bola do pompom. Então, venho aqui, olha, com o pincel, aqui eu tenho mais ou menos o pompom. Nesta angulação, eu trago a ponta do saco. Então, o saco vai começar nessa área aqui. E aí, você vem com a forma que quer, fazendo também algumas dobras. No caso aqui, olha, como eu tenho um pincel longo, quanto mais eu encosto, mais rápido eu consigo pintar a área. E olha, o saco é redondo, então eu venho arredondando já para dar a forma, ok? Sempre lembrando da questão da forma. Aqui em cima ele vem mais retinho e aqui embaixo a gente vem arredondando, trazendo a forma do saco. E esse caso aqui, olha, como o pincel é longo, eu consigo trazer bem fininho, só encostando a ponta para contornar a roupa, olha lá. Por enquanto não tem problema, tá com a pincelada marcada, até porque a gente vai trazer dobras aqui na parte interna desse saco, tá vendo? Eu quero dar volume também, porque ele não tá todo certinho, ele é irregular, tem vários brinquedos aqui dentro. Então eu tenho formas irregulares. Aos poucos eu venho espalhando esse corante e trazendo a forma. Então, olha, faça aqui algumas angulações diferentes na parte interna. Olha, trago arredondando. Essa forma bem irregular ajuda a gente ter mais volume. Então, aqui em todo o contorno atrás do Papai Noel vai ter sombra, certo? Então aqui tudo é mais escuro. Então, mistura, sempre arredondando, olha lá. Quanto mais rente ao Papai Noel, mais escuro, porque tem mais sombra, tá? E aos poucos você vai esfumando e mesclando a cor. Vou marcar principalmente aqui, olha, mais uma dobra, para ter a sensação de volume, e sempre para baixo vai ser mais escuro do que para cima, vai ter mais sombra para baixo do que para cima. Então agora, também do mesmo jeito, eu vou acrescentar algumas linhas brancas para trazer o contorno iluminado. Coloca bem irregular para ser o efeito de tecido e só esfumar. Então o esfumado, gente, nada mais é do que pegar um pouquinho do álcool com a cor da base e ir fazendo batidinhas ou até mesmo movimentos assim circulares, olha. Olha como a gente conseguiu trazer volume. Então aqui abaixo do branco eu posso escurecer e do mesmo jeito eu vou esfumar. Então eu tenho a sensação que tem formas dentro desse saco. Agora eu vou brincar com o cenário. Então, próximo ao Papai Noel, eu vou pegar um pincel mais fininho, né, menor, e vou começar a trabalhar o cenário. Aqui, mais clarinho, eu vou colocar em todo o contorno. Então, seguro a mão para ficar retinho e eu venho aqui com o traço da janela e vou contornar aqui o chapéu. Com um pincel maior, eu pinto aqui uma área grande dessa janela, não precisa ser uma janela também extremamente larga. Por enquanto eu tô com azul mais clarinho, como eu sempre digo, marque mais claro para depois escurecer. Aqui esse contorno eu já deixei um pouco mais escuro, mas agora, olha, eu venho, pode inclusive colocar um toque de preto também, se quiser, tá? Para ficar bem noite. Quanto mais escuro esse azul ficar,
mais noturno fica. E pode até deixar também um pouco irregular, não precisa, para não ficar marca de pincel, você pode também colocar aqui em vários ângulos, tá? Para não ficar uma marca certa do pincel. E agora eu vou fazer umas estrelas. Então, o que eu faço? Eu venho com um pontinho do branco e com bastante álcool, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponto e deixar esse álcool expandir. Então, eu faço aqui, olha, alguns pontos maiores e outros só pequenininho. E posso voltar aqui, olha, com um pincel de base e dou uma batidinha só com o álcool para ele ajudar a expandir. Aqui embaixo eu vou inclusive clarear um pouquinho, misturar aqui o tom, olha, mas clarear um pouquinho só para a gente ter mais escuro no alto e aqui um pouco mais iluminado. Mas eu bato com álcool e tô só deixando um toquezinho assim, olha, tirando com o dedo para não escorrer. E aí eu tenho mais sensação que essas estrelas estão iluminadas, faz aquela penumbra em volta, olha. E alguns pontos bem pequenininhos para fazer aquela estrela bem longe. Aqui eu tenho o céu bem iluminado de estrelas. Só toma cuidado para não escorrer. Agora eu vou fazer uma cor de fundo para essa parede, porém com mais um toquezinho também de preto, para trazer aqui um efeito assim de penumbra nessa parede. Aqui eu só vou deixar uma margenzinha, não tem necessidade de pintar tudo, assim uma parede mais manchadinha. E olha, eu faço também do mesmo jeito que eu fiz no céu, para não ficar a marca do pincel, então eu venho depois em cima, olha, e fazendo outras formas para deixar mais arredondado e dar mais acabamento mesmo, e deixando essa parede com uma forma mais rústica, tá vendo? Olha, ela não vai ficar tão retinha, tá? A mesma coisa eu vou trazer aqui para esse contorno do lado de cá e aqui embaixo. Só para trazer acabamento, tá vendo? A borda eu não preciso deixar retinha, a gente pode deixar ela irregular, com o traço do pincel realmente. E se quiser pintar todo o entorno, também isso é ótimo, tá? Com um pincel retinho, porém menor, eu vou traçar a moldura dessa janela. Então, eu venho aqui, eu tô fazendo um contorno aqui em toda a moldura, faz o traço de uma vez só, para conseguir fazer ele mais retinho, sem tremer, prende um pouquinho a respiração. E aqui só puxo, pego um pouquinho, olha, do álcool e puxo para dentro, para trazer o volume. Uma parte importante, olha, aqui eu vou também colocar um toque do preto para trazer essa sensação de sombra, ok? Misturo. E só trazer aqui, olha, a linha da moldura e esfuma um pouquinho também. Agora, para a gente finalizar essa parte, né, de detalhes de barba e todos os pelinhos, eu vou acrescentar aqui a lareira. Então, com o mesmo pincel que eu fiz aqui a moldura, eu vou utilizar para fazer a lareira, porém em outro ângulo, tá vendo? O ângulo na horizontal, e coloco um pouquinho mais aquecido para ter uma cara de outro material, que não a parte da parede. Então eu coloquei um pouco mais de laranja e um pouco mais do preto, e eu vou fazer aqui realmente mais escuro para ter essa sensação que é uma madeira, enfim. Então eu vou escurecendo aos poucos, e para dar esse visual de madeira, eu vou pegar as pinceladas e deixar rajado, tá vendo? Para ter essa sensação da textura da madeira. Então, eu venho com a pincelada do preto com toque de vermelho e laranja, mais escuro, mas ao mesmo tempo eu venho com o amarelo e branco e vou trazendo algumas pinceladas irregulares. E aí, com isso, eu faço essa sensação de madeira. Aqui para baixo,
como eu falei, eu vou trazer a parte da lareira, venho reto, do mesmo jeito que eu fiz aqui a parede. Só que agora eu vou marcar a lareira, então aqui eu vou escurecer um pouquinho e marcar uma linha reta para fazer o vão da lareira. Então aqui o topo da lareira eu vou escurecer porque o fogo tá vindo aqui de baixo. E aqui embaixo, olha, eu venho com laranja e amarelo na transição. E venho fazendo formas circulares para fazer esse efeito mesmo da chama. Aqui para o alto posso até botar um pouquinho de branco, olha. Branco com amarelo e venho dando batidinhas para fazer o efeito do fogo na lareira. Aqui abaixo dessa prateleira, eu vou também acrescentar preto para fazer a sombra. E aqui a gente também escurece um pouco, olha, para trazer ainda mais noção de profundidade. Então, todo o contorno dele é mais escuro. E aqui eu vou brincar. Eu vou abrir aqui uma janelinha para colocar umas meias penduradas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou apagando para colocar uma meia pendurada aqui e pintar de vermelho. Enquanto seca a volta, eu coloco um pouco de sombra. E a mesma coisa como eu falei, quanto mais escuro tiver aqui, mais sensação de profundidade. A mesma coisa essa linha aqui. Quanto mais escura, mais sensação de profundidade a gente tem dessa prateleira. Para facilitar, eu venho com o pincel fininho, olha, e só risco o contorno e volto com o outro para espalhar. Agora, com o verde, eu venho aqui em cima e venho com batidinhas em alturas diferentes para fazer a decoração aqui acima da lareira. E é importante serem batidinhas exatamente para fazer o efeito de folhagem. E aí mistura um pouquinho com um verde mais escuro. Se não tiver, é só colocar um toque de preto para do mesmo jeito trazer profundidade. Vou fazer a mesma coisa aqui para uma guirlanda. Agora, com aquele pincel fininho do branco, eu posso trazer aqui alguns tracinhos, olha, em vários sentidos e vou colocar aqui um castiçal com uma vela. Então, eu venho primeiro só marcando com a cor clarinha. Então, marco aqui com o branco, o contorno da vela e um pouquinho mais escuro eu venho trazendo a forma arredondada e vou aqui, olha só, marcar com o amarelo a base do castiçal. E aí, com um pincel escuro, eu faço o contorno. Então, agora que eu fiz toda a base do verde e aqui já secou, eu vou pintar as botinhas, né, as meias, fazendo o mesmo efeito da roupa do Papai Noel. Então, agora vamos brincar com a parte dos acabamentos aqui de pompom. Então, barba, vamos finalizar primeiro a barba e depois a roupa. Então aqui, gente, sem querer, eu dei um pause no vídeo e acabei achando que estava gravando tudo e não estava. Então eu vou explicar como eu fiz a textura. Aqui eu fiz da mesma forma a barba, da mesma forma que o bigode, então eu vim apertando, coloquei a massa, eu vou fazer ainda esse pedacinho aqui para vocês verem como é. Mas na barba eu fiz fios longos, olha, traços longos. Então eu vim apertando e fazendo movimentos longos para fazer o fio contínuo da barba. E é legal, inclusive, você trazer a forma, olha, que eu ainda estou conseguindo modelar, ainda está molinho, então você trazer o formato. Então, para um lado você vem trazendo, arredondando, no meio um pouco mais reto e do outro lado vai trazendo, olha lá, puxando para fazer a forma arredondada, ok? Vou até colocar um pedacinho aqui, se quiser fazer
de repente, olha, deixa eu botar aqui uma pontinha, então fazer alguma curvinha puxando, alguma curvinha puxando para fora, só para poder trazer mais movimento. Mas aqui, barba, cabelo, a gente sempre vai trazer fios longos, ok? Trazendo essa textura longa. Já toda a parte do tecido, tanto da manga, quanto aqui do pompom e do chapéu, como aqui da roupa também, a gente vai aplicar com batidinhas curtas. Então, eu vou puxar o pelinho bem curtinho. Olha lá, eu vou bater e fazer esse efeito mais felpudinho. Então, aqui eu botei uma bolinha e vim batendo e só na pontinha eu puxei um pouquinho. A mesma coisa aqui, olha, só na ponta a gente puxa um pouquinho. E aí você consegue modelar a forma que você quer. Para facilitar, é legal colocar um pouquinho só de água. Então aqui, ó, eu passo só um pouquinho de água e eu fiz porque todas essas áreas são maiores do que o caso do bigode. O bigode não precisava. Como as áreas aqui são maiores, a gente coloca só um toquezinho de água e aí consegue aplicar a massa. Então, olha lá, fica assim muito mais fácil. Então, eu pressiono, aperto aqui, pressiono para ocupar toda a área e agora sim, ó, com a estequinha ou o palito de dente, eu vou fazendo batidinhas e dou umas leves puxadinhas só para trazer esse felpudinho, tá vendo? Esse efeito do tecido, que é um pelo, na verdade, né? Então aqui, olha, a pontinha eu puxo, mas com traços bem curtos, diferente da barba, que é longo. É a única diferença, tá? E aqui no centro, você vai colocando batidinhas e vem levantando um pouquinho, mas faz tudo isso com vários sentidos, não faz tudo no mesmo sentido não, exatamente para ter mais movimento. E uma coisa legal, olha, depois você vem com a ferramenta inteira e divide, aperta aqui e divide a área que você quer, para não ficar uma coisa contínua. E se quiser, inclusive, olha, pode apertar para fazer dobras também. Então, você pode marcar dobras do tecido. Olha lá, então aqui eu posso criar uma dobra no tecido. E agora, por último, vamos só trazer um efeito de sombra para toda essa área. Então, o pincel levemente sujo, vou pegar aquele pincel menorzinho, o língua de gato menor, levemente sujo com o preto, é bem pouquinho, tá? Porque eu não quero muito efeito, pode inclusive colocar um pouquinho do amarelo também, tá? Para fazer um ar mais sujinho aqui de sombra. E aí vem em alguns pontos escurecendo para trazer também mais profundidade, olha. Mas o pincel, ele não tá completamente carregado, tá com muito mais álcool do que o corante em si. Mesma coisa aqui na barba, olha, coloco um pouquinho de sombra, principalmente nessas áreas que a gente não tem tanta luminosidade, e aqui também para dividir o bigode, ó. Aqui no punho, então eu consigo e marca nessas fendas que a gente fez aqui também. Olha, todas as fendas a gente marca para fazer essa parte de transição mesmo, para a gente ter noção que um tá por cima do outro. Então, posso botar até mais pretinho aqui, ó. E só como último acabamento, então eu venho aqui com amarelinho e branco e vou fazer uns efeitos aqui de luzinha, tanto da vela, passo ali a chama da vela e aqui umas luzes também, mas é importante colocar um toque de amarelo para fazer bem o efeito de luz, tá? Do mesmo jeito que eu fiz a estrela, eu vou fazer essas luzes aqui. Então pode deixar o álcool fazer esse efeito mais apagadinho em volta. Aqui na guirlanda também pode botar uns pontinhos de luz. Pronta a cena de Natal. Então, como você acompanhou, a gente consegue sim aplicar vários elementos e se você quiser pode usar a sua criatividade e aplicar ainda mais coisas ou não, só deixar como está ou também só fazer o Papai Noel, enfim, use a sua criatividade, faça o que a sua criatividade mandar. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo
eu vou ter o maior prazer em responder. E eu te espero na próxima aula.